Fá. Primeira pergunta. Tá. O que era o Egito nessa época? Putz, cara. Nossa, Boa pergunta fácil. Boa pergunta. Boa Não, pergunta. é porque, tipo assim, era uma... Caramba, não, superpotência. era tipo assim, era uma cidadezinha, Não. era um império, era Não, uma Egito pirâmide. era os Estados entendeu? Unidos. Os Estados Unidos da América. Estados Unidos. É. Imagina Sempre que tive essa o dúvida. mundo nessa época tinha duas grandes superpotências, tá certo? Era a Suméria, que depois foi dando os Elamitas, babilônicos e tudo mais, que fica ali no atual Iraque, entre o rio Tigre e o Eufrates. Era aquela potência ali, que criaram o Código de Hammurabi, que é dessa época mais ou menos. A escrita foi inventada na Suméria, então vou botar assim, Estados Unidos e China, de Sim. comparar duas potências. Então tinha essa potência lá. E a segunda grande potência mundial era o Egito. Se você olhar no A Google... Suméria era maior que Egito? Maior. Suméria era maior. Porque o Egito ele tinha uma delimitação que é o deserto, o Sahara, como eles falam Sim, porque em Egito árabe. era number one. Não. A Suméria era maior. Mas o Egito, assim... Era mais uma questão climática também, né, que eles ganhavam por causa Exatamente. Era maior, mas assim... Vou de novo comparar Estados Unidos e China. É difícil você mensurar assim, quem que é maior em quê, porque com dois... Né, ou, se eu quiser dar um exemplo melhor agora do que a China, eu acho que vai caber mais a Rússia. Tá. A Rússia invadiu lá a Ucrânia, todo mundo condenou, mas ninguém teve coragem de chegar lá e peitar a Rússia. Os Estados Unidos mandou tropas para ajudar a Ucrânia, porque enfrentar ia ser complicado, né? E se eles voltam à Guerra Fria. Então, a mesma coisa na época. Então, eles ficavam dois cachorros ferozes assim, rosnando e cada um no seu canto. O Egito, se você olhar no Google Earth, assim, uma foto, você vai ver que ele é um desertão, e tem um desenho assim no meio como se fosse um Y, verdinho. Aquele verdinho do Y é onde passa o Rio Nilo. O Rio Nilo, ele desemboca no Mar Mediterrâneo. Então, como ele desemboca no norte, a parte que está em cima é chamada de Baixo Egito. E a parte que está embaixo é chamada de Alto Egito. Então, o Egito ficava todo ali no entorno do rio Nilo. E eles desenvolveram muitas coisas, as pirâmides, muita coisa da matemática, o papiro. Eles eram químicos também, muitos, exatamente, eles iam a Canaã, mas aí já vai ser um período posterior de José. E eles eram celeiro da região que hoje chama de Israel, de Canaã. Eles eram celeiros. Por quê? Isso é uma coisa importante de dizer. E vai ter a ver com a história de José. Não chove no Cairo. Para não dizer que não chove, um dia eu estava no Cairo e começou uma garoa. Sabe que São Paulo dizem que não é mais a terra da garoa, mas naquele tempo que dava uma garoazinha, eu lembro que os egípcios que estavam comigo dentro da van mesmo, tipo de lotação que você pega aqui, lá que eu andava assim, eu quero sentir povo, né? Tá chovendo! Mas eles gritaram assim, que eu até pensei que ia acontecer alguma coisa, mas pra mim não é chuva aquilo. Era muito... Entendi. É como muito falar raro, que tá nevando em São Paulo. Então lá não chove. Então como é que eles medem a chuva? Quando o Nilo nasce lá no Lago Branco, lá no Kilimanjaro, aquela coisa toda, por causa do derretimento da neve, ele aumenta o volume d'água dele. Então o volume d'água do rio, alto ou baixo, que indica se é época de fartura, de colheita ou não. Mas como o Egito tinha esse volume d'água o ano todo, o Egito não sofria com secas prolongadas, sofria também, mas não tanto quanto Canaã. Então, quando tinha problema de seca em Canaã, que é o atual Israel, na Jordânia atual, o Egito estava numa boa. Eles tinham água, tinham plantação. Por isso que o pessoal saía de Canaã para comprar comida no Egito. Entendeu? Lá não faltava comida. E é para lá que José vai para trabalhar na casa de alguém que era superintendente do faraó e Potifar.